boa noite, amores e amoras, senhores e senhoras, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas em mais uma live aqui no André Luiz, uma live especialíssima com nossa amiga Lana Leite. Boa noite, Lana. Boa noite, Eliane. Tudo bem? Tudo bem, Tudo gente? Boa ótimo. noite. Cauã já está aqui. Boa noite, Cauã. Boa noite. A quem já está nos assistindo, já está nos ouvindo, que puder nos dizer se o som está bom, se a imagem está boa, por gentileza, a gente espera que vocês possam já nos informar, por gentileza. E eu gostaria de dar dois recados, né? De falar duas coisas que são importantes para casa. A primeira é que a Geraldina pediu para eu lembrar vocês do seguinte. Aliás, deixa eu falar o recado mais rápido. O primeiro é lembrar a todos sobre os estudos que acontecem na casa. A casa faz estudos segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então, cada dia específico, aqui na página do Facebook, o Cauã já respondeu a gente, ó, som, imagem, ok. Então tá bom, Cauã. Qualquer coisa, vocês avisem a gente, hein? Então, a gente tem os estudos da casa, né? Segundas, terças, quartas, quintas e sábados. Então, fiquem à vontade. Aqui na página do Facebook do André Luiz, vocês conseguem saber a agenda semanal e os tópicos dos estudos, tá certo? E a Geraldina pediu para eu informar vocês que a casa está fazendo um recolhimento, né? Está fazendo uma campanha de doações, né? Que a gente está precisando de algumas doações. Manta de microfibra casal, flanelas em metros, fraldas descartáveis tamanho M, sabonete pompom Johnson, pomada para assaduras. Então, quem puder nos ajudar com qualquer um desses itens, que são itens para compor o enxoval das gestantes assistidas pela casa. Então, quem puder nos ajudar, nós ficaremos muito gratos, tá bom? Maria Creuza está chegando aqui também. Boa noite, Maria Creuza. Boa noite. A Darcileia, boa noite, Darcy. Tudo certinho? Todo mundo bem? Tudo bem? Bom, então, chega de ladainha da minha parte, né? Vamos começar o que interessa, para não pegar mais tempo da Lana. Vamos então fazer a nossa prece inicial, para a gente iniciar. Eu vou pedir a todos vocês que estão nos acompanhando que possam ficar em paz, que a gente possa estar cada vez mais vibrando bem, vibrando paz, vibrando amor. Então eu vou pedir a vocês que possam aos pouquinhos ir acalmando o pensamento, a mente, o coração de vocês. Então, Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de justiça. Papai, que nesse dia cada um possa receber o amparo, a proteção, que ilumine os profissionais da saúde, da limpeza, dando-nos força, dando-nos coragem, que ilumine a cada ser que tem desencarnado, que a sensação ruim no perispírito não permaneça neles, que o teu amor, papai, nos recobra a todos, que possamos percebê-lo e senti-lo em nossa vida, em nosso dia a dia. Papai, muito obrigado pelo teu carinho para conosco. Muito obrigado pelo teu amor. Pedimos aos mentores da casa, aos mentores da Lana, que possam envolvê-la, possam inspirá-la, possam estar com ela, a fim de que ela transmita aquilo que com tanto carinho ela preparou. Muito obrigado, papai. Que seja feita a vossa vontade, que assim seja. Bom, gente, então é isso. Lana, é contigo. Eu vou enviar esse link do Facebook para você, que o pessoal, né, vai querer ver, e vou estar enviando o link do Facebook, mas estarei aqui. E, gente, chega de me ouvir. Lana, é contigo, querida. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou muito grata pelo convite. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir licença e elevar o meu pensamento a uma sintonia de amor, a uma querida que trabalhou e entregou o amor dela a essa casa, que é a minha querida Lúcia.
Então, eu gostaria de oferecer esses minutos que a gente estiver aqui numa sintonia de crescimento, compreensão, um aprendizado, né, que eu estou aqui aprendendo, Sim. oferecer isso à amiga Lúcia, que eu sei que entregou bons anos da vida dela a essa casa, para que essa casa crescesse e permanecesse fiel à caridade, que é de fato o que nos salva. Então, antes disso, antes de começar, gostaria de todos aqui pudessem, conhecendo ou não conhecendo a Lúcia, pudessem enviar uma energia amorosa para onde ela estiver, né, nesse momento. Bom, eu costumo dizer que o Evangelho, gente, né, o Evangelho tem os itens dificílimos. E coincidências à parte, alguns deles eu tive que comentar aí na casa, né? E agora nós estamos diante de outro, quando se fala, então, desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente entender isso de um ponto de vista muito objetivo, o próprio Evangelho ali discorre um pouco sobre isso, a gente está falando daquilo que engana ou que sai da linha reta do amor que o Evangelho prega, do amor e da caridade. Então, quando ele fala falsos profetas, põe cristos, falsos cristos, né? Ele está se referindo a tudo aquilo que vem como uma mensagem, né? Uma mensagem, uma orientação, um caminho que não está baseado em amor e nas linhas mestras do que a gente entende que é caridade, bondade, amor, todas as virtudes. Né? Então, esses itens, ele vem dizer assim, não creais em todos os profetas. O meu evangelho é tão antiguinho, todo amarelinho aqui, ele tem traduzido assim, não creais em todos os espíritos. Porque a questão do profeta, ela desde os tempos imemoriais, ela foi muitas vezes distorcida no sentido de que profeta seria aquele que previa o futuro, que fazia coisas milagrosas, que trazia. Mas aqui no Evangelho, o profeta está se referindo a toda a mensagem que vem daqueles que, na realidade, não estão no caminho, o caminho crístico do amor. E quando a gente fala que é amor, gente, é alguma coisa bem maior do que aquilo que a gente sente por filho, maior do que aquilo que a gente sente pelo namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o pai ou a mãe. Amor aqui é realmente um estado de ser, uma postura diante da vida. Então, quando a gente está falando desses falsos profetas, dentro do Evangelho está citando isso, falsos cristos, na realidade são os caminhos que nos levam na linha contrária desse amor. E olha que interessante, eu me veio muito à vontade de trazer à luz, ir um pouquinho além de tudo isso que está apresentado nesse item, e trazer à luz aquilo que está, de alguma forma, na contramão da luz dentro de nós. Por que eu gostaria de falar isso? Porque, no sentido mais profundo, o que vai fazer com que a gente se engane ou a gente siga esses falsos profetas, essas mensagens que não levam a gente para o caminho da luz e do amor, na realidade, é o próprio desconhecimento de nós mesmos. Então, muitas vezes, nós estamos sujeitos, e aqui dentro desse item cita também a questão dos espíritos zombeteiros, daqueles espíritos que, de alguma forma, trazem uma mensagem justamente para nos confundir, justamente para nos levar para caminhos que não são os caminhos da luz e do amor. Na realidade, a gente vai entendendo que eu só vou sucumbir a isso se eu realmente não estiver no total conhecimento das minhas razões, do sentido dentro do meu coração. Então, na realidade, olha o que eu vou falar, o maior inimigo mora dentro de nós, se nós permitirmos que ele se demore dentro de nós. E esse maior inimigo a gente vou resumir numa única palavra: egoísmo.
E quando a gente está nesta vibração egoística, a gente acaba cedendo a essas tentações, ou cedendo a essas informações, orientações, mensagens que vêm do que o Evangelho está chamando de falso profeta e falso Cristo. E aí, olha que coisa linda, tem uma frase linda nesse capítulo, que fala da árvore boa, produz bons frutos, e da árvore má, que produz maus frutos. Ou seja, a gente consegue uma pista para a gente perceber se isso vem de um lugar de amor e luz, se essa mensagem, essa orientação, essa palavra vem de um lugar de luz e amor, a pista é sobre o que aquilo leva. Aonde isso está levando? O que isso, de fato, faz pensar, sentir e fazer? E aí a gente vai entrar aqui, gente, numa abordagem muito bonita feita pelo irmão José. Carlos Bacelli fala disso lindamente, num livro em que ele comenta duas questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 919 e 919A. E são as respostas de Santo Agostinho, essas questões que Kardec faz, que talvez possam ser aqui para a gente um guia, para a gente estudar um pouquinho o que seria isso. Porque se a gente conhece intimamente a boa intenção, se a gente avalia os nossos frutos, aí talvez a gente tenha condição de filtrar melhor a informação, a orientação, a mensagem que vem. E aí a gente tem condições de sentir, perceber, aprofundar se aquilo de fato vem de um falso profeta, de um falso Cristo, ou é uma mensagem que nos leva para a luz e para o amor. Porque, gente, isso é incrível. Mesmo que essas mensagens, por exemplo, vou contar aqui uma história dentro de uma casa espírita que eu mesma experimentei, em que, numa determinada reunião, começou, então, um determinado médium a manifestar mensagens dirigidas, nomeando pessoas, dirigidas pessoalmente às pessoas que participavam daquela reunião. Isso é um pequeno indício de que ali não se trata de uma mensagem que venha na direção da luz e do amor. Porque as mensagens que nós recebemos desses espíritos iluminados, elas não são pessoais. Nunca. Não são pessoais. Elas se dirigem a todos igualmente. Elas levam a palavra, o amor, a luz a todos de forma igual. Não tem eleitos. Porque quando nós recebemos essas mensagens direcionadas a estes eleitos, na realidade aí tem alguma coisa muito importante para ser vista. Não existe predileção nos comandos divinos. Para Deus, não existe um filho mais querido que o outro. Existem filhos amados que merecem, por si sós, a felicidade, o amor e toda a bondade que a vida puder dar. Aí você pode perguntar assim, Lana, mas por que eu estou sofrendo? Por que então eu estou passando tantas dificuldades? Porque nós aqui estamos vivendo, por exemplo, em relação à pandemia, alguns sofrem tanto e outros quase nada. Por que isso? E aí a gente vai entender na mensagem espírita. E também a gente tem aí na logoterapia, por exemplo, de Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco, a beleza do sentido de tudo que acontece nas nossas vidas. Se a gente não traz uma interpretação com sentido para os acontecimentos ficam vazios e facilmente nós caímos no lugar das vítimas. Então, quando a gente compreende que existe um sentido, um aprendizado em tudo isso, a gente dá lugar a uma compreensão mais profunda, e essas coisas que vêm como mensagem, seja negativa, as previsões, elas podem ser muito mais elaboradas e a gente filtra isso de uma maneira bondosa. Vou contar aqui uma coisa curiosa para vocês, que aconteceu comigo. Durante muitos anos, eu sofri terrivelmente com um profeta. Vou brincar aqui, vou chamar Nostradamus de um profeta. Nostradamus, na realidade, ele foi um grande estudioso da vida e trouxe algumas coisas que ele considerou algumas previsões, né? Mas, no colégio onde eu estudei, o colégio era um colégio de padres, em determinado momento,
os padres, muito criativos, deixaram que os alunos pintassem várias coisas no colégio inteiro. Era como uma atividade extra. E aquilo foi muito divertido. Era aos sábados, se não me engano, fazia isso, era uma grande festa, a gente se divertia muito com isso. E nessa época pintaram um paredão grande que tinha, muito alto lá, bem grande, o planeta Terra, e eu lembro que a frase era a seguinte: de 2000 a 2000 chegará, de 2000 não passará. Aquilo para mim, desde criança, foi um verdadeiro terror, porque eu achava que o mundo ia acabar, e eu morria de medo daquilo. Aquilo me causava um mal tremendo. E toda vez que eu estava ali no pátio da escola, que eu olhava aquilo era um verdadeiro, uma angústia, me trazia uma angústia muito grande, porque eu tinha medo do fim do mundo, eu tinha medo de uma grande catástrofe e de uma situação coletiva de grande terror. Eu tinha muito medo disso. E aí eu pensava assim, gente, como que pode, né, uma profecia dessa atuar tão fortemente? Eu estou usando esse exemplo porque muitas vezes as coisas que a gente assiste, gente, aí a gente pode utilizar a mídia, a gente pode colocar no lugar de falso profeta e falso Cristo, uma porção de situações que se consideram promotoras da verdade e que, na realidade, vão confundindo a gente e muitas vezes vão trazendo muita angústia e muita dor. E nos afastam da luz. Então, esse crivo, esse filtro, ele é um aprendizado que só vai ser possível se a gente entra dentro de nós mesmos e se a gente se conhece. O autoconhecimento é a chave. Na pergunta 919, que Kardec, eu vou simplificar aqui, pergunta como é que a gente faz para se aproximar do bem, para a gente se afastar do mal e se aproximar do bem, lindamente Santo Agostinho responde, né? Conhece-te a ti mesmo. Já vou-los disse um sábio da antiguidade. Ele coloca um sábio da antiguidade, mas a gente sabe que essa verdade sobre o autoconhecimento está em todas as tradições filosóficas e espirituais, em todas. O autoconhecimento é um caminho importantíssimo. Então, se porventura nós estamos aqui no Evangelho sendo alertados para a gente não crer em tudo que todos os espíritos nas manifestações dentro dos centros espíritas e também naquilo que vem, né, intuitivamente, ou naquilo mesmo que a gente está aí, através de tantas ofertas, nunca houve tanta oferta de conhecimento como há agora. A gente só vai conseguir filtrar isso de uma maneira coerente se a gente entra dentro da nossa casa interna e conhece essa casa interna. Então, nesse comentário, o irmão José, ele comenta sobre os 3 passos para o autoconhecimento, que, na realidade, esse é o título do livro, da série, que Santo Agostinho sugere para nós. Claro que na linguagem mais formal dele, a gente aqui vai trazer isso de uma forma bem mais simplificada, para a gente caminhar nesses 3 passos e viajar nesse autoconhecimento para que a gente tenha condições de ter um crivo mais apurado para perceber se essa mensagem vem ou não de um falso profeta, de um falso Cristo. O que nós estamos fazendo? Trazendo o Evangelho para uma prática diária. Trazendo o Evangelho para a nossa experiência, para a vida. Principalmente conosco mesmos. Eu lembro uma época da minha vida que eu passei uma situação muito difícil. Foi o ano que eu me formei. E eu não estava alinhada comigo mesma. Entrei numa crise existencial, se a gente pode dizer assim. O Evangelho foi meu grande aliado. Meu grande aliado. Eu li o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, aleatoriamente, de todas as maneiras. E ali, ele realmente me trouxe muitas vezes para esse exercício comigo mesmo, onde a gente vai traduzir dentro de nós aquilo que a palavra diz, porque aí vai ter uma verdade interna para nós, e só assim a gente consegue transformar, através do autoconhecimento, desse encarar das nossas sombras, com coragem, compreender e aceitar a nossa imperfeição, enxergar a nossa imperfeição amorosamente, a gente então tem condições de enxergar amorosamente a imperfeição do outro. E se por acaso esse outro é um espírito que vem nos trazer uma mensagem que não traz a verdade em si, se esse outro é ali, é o que está sendo apresentado pelas mídias, que está sendo apresentado às vezes até por literatura, que a gente possa entrar dentro da nossa casa e perceber se isso nos leva para a luz e para o amor ou não.
Isso é um grande exercício. Então, gente, o primeiro passo que Santo Agostinho sugere, e eu vou aqui sugerindo a vocês que vão aí, que possam ir para dentro de si e exercitar isso agora, ele fala assim, dentro de uma determinada situação, analise a sua ação. Claro que eu estou falando aqui de uma forma mais simplória de falar. Santo Agostinho é mais formal. Por que você fez isso? Você indagar dentro de você a razão das suas ações. Ali você vai compreender a mensagem que você está passando. Lembra lá do Evangelho, a árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. E aqui a gente não está aqui classificando, claro que aqui tudo é muito metafórico, né, gente? A gente não está classificando, você é bom, você é mal, nesse âmbito de julgamento que faz só mal a gente. Aqui é uma análise. Isso que eu fiz, né? Santo Agostinho sugere, indague isso. Isso que eu fiz. O que significa? Qual a razão disso? Onde isso me leva? Onde isso leva a situação em si? Eu lembro que tem uma passagem de Gandhi em que ele sugere que toda vez que você tem uma dúvida, você precisa tomar uma decisão, que você possa indagar se essa decisão vai fazer bem ao ser humano mais miserável da Terra. Na realidade, ele provoca a gente no sentido que, às vezes, a gente está com uma dúvida que só favorece ou desfavorece a nós mesmos. E nós estamos baseados, de fato, em egoísmo, sem conseguir enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Quantos dos nossos conflitos, sofrimentos, estão baseados, na realidade, naquilo que a gente queria que acontecesse a nós, única e exclusivamente. E aí a gente não enxerga nada ao nosso redor. Eu falei em outra palestra, e volto a dizer, a importância de nós nos entendermos células de um único corpo. E a gente sabe, né, olhando para a medicina, que uma única célula pode destruir o corpo inteiro, se desenvolvendo desordenadamente. Então, gente, todos importam. Mas se eu importo apenas comigo, imagine se no nosso organismo, uma única célula só se importasse consigo, não tivesse toda essa gama de interações que fazem com que a gente esteja funcionando aqui sem nem olhar, nem perceber isso, nem pensar nisso. Eu respiro, eu faço trocas gasosas, as minhas células morrem, outras nascem, tudo isso está acontecendo aqui, agora. De uma forma correlacionada, integrada. É uma grande comunidade. Para que a gente esteja vivo, é uma grande comunidade que interage, dando valor a cada célula. E o que nós fazemos como comunidade? Como planeta? Né? Então, a primeira indagação, a primeira sugestão de caminho para a gente se conhecer, para a gente aprofundar aqui dentro de nós, gente, porque a gente não vai escorregar na casca de banana de um falso profeta, um falso Cristo, se a gente estiver ciente daquilo que se passa no nosso coração. Se a gente se conhece de fato. Então, indague as suas ações de hoje. Eu não vou nem muito longe, vamos tornar isso ainda mais prático. Lembra do seu dia desde a hora que você acordou. Né? Você levantou da cama, sei lá, tomou seu banho, escovou seu dente, o que você fez? Né? Tomou seu café, o que você fez depois? Todo esse caminho dessa ação, com sentido. Qual a razão? É um sentido de satisfação única e exclusivamente a você? Isso talvez não te leve para a luz. E aí a gente fica realmente sujeito a tudo aquilo que não leva para nós. Mas ele não para aí não, tá? Ele vai sugerindo, então, o segundo passo. E o segundo passo, olha o que ele fala. Por isso que eu falo, né? A filosofia perene, ela nos penetra fundo se a gente permitir. Porque fica difícil contrapor. Né? E aí o Santo Agostinho fala assim, bom, o que você fez foi contra Deus? O que você fez foi contra Deus? E o que é Deus pra gente? Tá lá, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E o próprio Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, ei, não dá para explicar não, gente, vocês não têm ainda como entender isso ainda não. Mas entenda que é uma onipresença, uma onisciência, infinito poder. Mas tudo bem, a gente pode pensar que é uma energia, a gente pode pensar que é o Criador,
e fique aí dentro do seu conceito introjetado de Deus. O que você fez, o que você faz diariamente, o que você tem, é contra Deus? É contra esse todo que é a vida? O que você fez é contra a natureza? Contra a vida em si? Você está na contramão da vida? Por exemplo, não cuidando dos seus pensamentos e sentimentos é um jeito de estar na contramão da vida. Quantas pessoas estão adoecendo nessa pandemia do psicológico? E por quê? Realmente está tudo bem difícil. Pessoas foram atravessadas por perdas muito significativas, importantes. Mas eu digo a vocês que a gente adoece por acúmulo. E as pessoas que estão mais adoecidas agora, no momento da pandemia, é porque, de alguma maneira, não conseguiram, não puderam, ou simplesmente não se dedicaram a cuidar desse eixo pensamento, sentimento, vibração. E aí chega um grave problema e a gente não tem estrutura. As pessoas às vezes falam, não tem como a gente se preparar para a morte, né? Eu acho que tem. Vou arriscar aqui, gente. Eu acho que tem. Vocês podem ficar bravos aí comigo, pode falar que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. E o jeito de se preparar, o jeito de se preparar para a morte é viver bem. É viver uma boa vida. Perfeito. E viver uma boa vida não é projetar o futuro, o que vai ser amanhã. Viver uma boa vida também não é ficar preso ao passado. Lá em 1900 bolinha aconteceu isso comigo. Viver uma boa vida não é estar apegado às coisas materiais, porque a vida, o material se vai. Então eu acredito que existe uma forma de se preparar para a morte. Nossa e dos nossos entes queridos. Então é uma questão também da gente se conhecer. Conhecer as nossas dificuldades para que a gente possa trabalhar. Eu gosto de usar a seguinte metáfora. Você entra no seu quarto, você quer arrumá-lo, você precisa acender a luz. Se você não acende a luz sobre o seu quarto, onde que você vai colocar cada coisa? Como que você vai colocar as coisas em ordem? É impossível. O autoconhecimento é essa luz que a gente acende sobre nós, dentro de nós, para que a gente possa enxergar. E Santo Agostinho pergunta, o que você faz é contra Deus? O que você fez é contra a natureza? Ele vai longe. O que você fez ou faz é contra o teu próximo? E quem é o próximo, gente? Tem gente que gosta de falar que o próximo é esse, que mora com você, debaixo do seu meio. Aí eu acho que o próximo é todo mundo. Todos da Terra. Aquele que eu encontrei hoje dentro do elevador, meu próximo. Aquele que eu esbarrei na farmácia, é meu próximo. Então toda oportunidade é uma oportunidade de ser o bom, o bem para o próximo. Então isso que eu fiz, que eu faço, que eu falei, né? Quantas vezes essa ação é uma ação da palavra e às vezes a minha palavra fere, a minha palavra machuca, ela é julgamento, ela é sem amor. Veja bem, nós todos erramos, nós estamos aqui afogados em perfeição, numa escala de 0 a 10, a Terra está aí no número 3, mais ou menos, está na infância espiritual. Aspirando essa adolescência aí que nunca chega, porque a infância, a gente continua se batendo aqui, querendo que seja do nosso jeito. Quando a gente não aceita uma perda, um problema como esse da pandemia e fica numa revolta interna profunda, na realidade, o que está acontecendo com a gente? A gente não aceita a vida como ela é. Desde que a vida é vida, existem problemas. É uma característica da vida. Né? E aí Santo Agostinho pergunta, o que você fez, faz, fala, e às vezes até deixa de fazer, é contra o teu próximo. Faz mal. Nessa análise, a gente vai fundo dentro da gente. E sem nos maltratar, aqui não significa que a gente vai se automutilar, se bater por conta disso, a gente vai só olhar para isso com muito amor, como Jesus olhou para a mulher adúltera e disse assim, vai, e não erra mais. Se você enxergou nisso um problema, algo que você esteja fazendo que prejudica o teu próximo, então muda isso. E por fim, Santo Agostinho fala assim, nesse segundo passo, o que você fez ou faz é contra você. Olha que lindo. Você é uma célula desse corpo único que é a vida.
E muitas vezes, quando você se rebela, ou quando você fica preso ao passado, ou preso ao futuro, na realidade você está fazendo um grande mal para você. Quando você perde a esperança, você esqueceu de você. Porque se você está vivo, a esperança está aí a cada respiração. E é claro que existem momentos mais difíceis. Eu sou especialista nisso, né? Em ouvir os momentos difíceis das pessoas. Mas eu digo, há sempre uma saída, se nós estivermos abertos para essa saída. E o terceiro passo, ele fala assim, será que a gente negligencia, né, a opinião dos nossos inimigos? Ele diz, não negligencie a opinião dos seus inimigos. Para você se conhecer, você não pode ouvir só, mas a Lana é palestrante, a Lana é ótima, vem cá na minha casa, ouve aqui as reclamações de todo mundo que vive comigo, ouve o que eles falam, porque eles com certeza têm reclamações. Na convivência, na intimidade, eu devo trazer algum problema, mas é claro. Então, às vezes você quer os elogios, os aplausos, a aprovação, isso é uma necessidade humana, e simplesmente não dá ouvidos àquilo que estão se queixando de você, reclamando de você. Mas ele sugere, não negligencie aquilo que os seus inimigos falam a seu respeito. E um exercício muito bom da gente fazer, com as pessoas que a gente convive, mora, eu sugiro a vocês, eu falo assim, pergunta, né? Brinca, faz uma brincadeira, cada um escreve uma coisa boa e uma coisa difícil que você tem. E às vezes isso gera uma briga infinita, porque aí você não aceita e dá confusão, mas se a gente levar isso a sério e analisar, porque, veja bem, o ponto de vista, né, já disseram outros, é a vista de um ponto. E o outro pode ter um ponto de vista completamente diferente do meu. E ele pode estar colocando, ele está tendo uma visão de quem eu sou completamente diferente. Dedique-se a perguntar às pessoas, espera aí, isso que eu fiz, você acha que é bom? Isso é um ato de humildade quando a gente concorda, que nem sempre eu tenho, né, aquela história tão bonitinha, o espírita gosta de falar isso, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Que às vezes eu quero ter razão e fico batendo naquele ponto e brigo com todo mundo. Sendo que às vezes as pessoas estão tendo um ângulo de visão que eu não estou tendo. E aqui, é claro, nós estamos falando de inimigo, e você pode pensar assim, Santo Agostinho falou de inimigo, você pode pensar assim, não, mas eu não tenho inimigo nenhum. Aí me veio uma frase aqui terrível, eu pensei, ia falar assim, você que pensa, mas vamos fingir que eu não vou falar isso, vamos pensar, tá bom, você pode não ter nenhum inimigo formal, uma pessoa que tenha brigado com você, mas inimigo aqui a gente pode trazer como uma metáfora de todos aqueles que discordam de você. Não negligencie quem discorda de você. Entende? Não despreze solenemente aquele que fala que você está fazendo algo que não é legal, ou que você não é tão legal assim, ou que faça alguma crítica a você. Isso não significa que a gente tenha que entrar dentro dessa crítica e achar que essa é a nossa medida. Isso não quer dizer que você vai dar a outro direito ou o poder de dar a sua medida, de dizer quem você é. Mas você precisa atentar para isso. É o que Santo Agostinho sugere no processo de autoconhecimento. Isso que reclamam de mim no trabalho, em casa, não procede? E se existir um aspecto em mim, traz essa característica, o que é possível fazer para transformar? Então, quando a gente vai nessa viagem do autoconhecimento, a gente se dedica a analisar as nossas ações, as nossas palavras, a enxergar onde a gente errou, eu penso que a gente vai conseguir filtrar melhor as mensagens que vêm, sejam dos espíritos que se manifestam, ou os mensageiros que estão aí nas mídias, né, as pessoas da nossa volta, a gente vai ter condições de filtrar isso e trazer para nós aquilo que nós gostaríamos de seguir na direção da luz e do amor. Entende? Não sei se está ficando claro para vocês a volta que eu estou dando aqui para falar sobre um item que fala não creais em todos os espíritos, não creais em todos os profetas. Outra coisa muito importante, nessa visão egocêntrica, que muitos de nós ainda estamos afogados, e é por isso que nós sofremos tanto, gente, a grande maioria dos nossos sofrimentos vem do egoísmo.
né? Dizem, né, e a cultura budista gosta de falar muito disso, que a mãe de todos os problemas é a ignorância. E seu filho predileto é o egoísmo. Seu filho predileto 2 é o desejo. Porque se a gente for pensar naquilo que a gente quer, vamos pensar nós aqui, gente. A gente vai querer só o bom para nós. Só as partes boas. Eu sempre falo, gente, trabalho, família, filho, tudo que você, casamento, tudo que você pode imaginar, tem as partes boas e tem as partes difíceis. Só que o ser humano quer o quê? Só as partes boas. E aí o ser humano não quer a doença, não quer a morte, não quer o problema, não quer a falta de dinheiro, não quer a briga, não quer o conflito, não quer a pessoa difícil perto de si. Mas isso tudo é a vida. E quando a gente está nessa sintonia mais amorosa para olhar para a vida e corroborar com a vida, sintonizar com a vida, com o amor, com Deus, é muito difícil que essa mensagem que venha de falso profeta ou de falso Cristo pegue a gente pelo pé. E eu não sei vocês, mas eu já observei muitas vezes uma quantidade muito grande de pessoas que realmente são assaltadas por isso e são pegas na sua ignorância. E aqui, ignorância, a gente não está colocando de uma forma pejorativa, tá, gente? Ignorância aqui significa não saber. Não saber. Não conhecer. Não perceber. Por isso é tão importante esse autoconhecimento. E o conhecimento das verdadeiras virtudes, do que realmente seria a luz e o amor. Então, quando a gente fala de amor e a gente fala da luz no sentido espiritual, a gente está falando de uma inteligência espiritual que é justamente esse caminho que Santo Agostinho nos leva, de não prejudicar ninguém. Do que o Cristo nos ensinou sobre perdoar, que era dar um lugar de amor no nosso coração para a imperfeição do outro. Basicamente é isso. A gente quer estar com as pessoas e não quer que ninguém erre com a gente, sendo que nós somos imperfeitos, os outros são imperfeitos, nós estamos todos aqui numa grande escola, a escola da vida, a gente está aqui para aprender. Então, se a gente está aqui para aprender, né, a gente não sabe. A gente não sabe um monte de coisas. E se eu não sei, o que vai acontecer comigo? Eu vou errar. Porque esse é um exercício do aprendizado. Está aí. Cristo diante da mulher que seria apedrejada, e ele fala, nessa passagem da parábola é muito bonita, em que ele fala assim, atire a primeira pedra quem nunca errou. E aí é tão bonito, o Evangelho diz, e os mais velhos se retiraram primeiro. Ou seja, já tinham caminhado mais, já sabiam um pouco mais da vida, mas foram seguidos pelos mais novos. E ficou então a mulher diante do Cristo, e ela então se prostrou aos seus pés, e o Cristo disse, vai e não erra mais. Vá e não peques mais. A palavra pecado vem do sânscrito, que significa errar o alvo. O alvo é a luz, é o amor, é seguir numa vida plena de compreensão, de aceitação, de amorosidade, de bondade, de caridade. Isso seria o alvo. Mas a gente não consegue acertar esse alvo o tempo todo. E muitas vezes o nosso egoísmo está a serviço de uma ideia de proteção. A gente, para não sofrer, a gente com medo de sofrer, a gente com medo de perder, a gente se protege com o egoísmo. Só que nós estamos agora, talvez mais do que em outros tempos, através desse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo convidados a uma grande oportunidade para a gente transmutar essa ideia egocêntrica e entendermos a todos como um corpo único que precisa de cuidado, que adoeceu. Nossa terra adoeceu. Adoeceu de um vírus mortal. E esse vírus é tão curioso que ele não escolhe idade, condição. Por mais que a medicina tente, eu ainda ouço os médicos que conheço, que têm intimidade para conversar a respeito, me dizerem que muitos óbitos são inexplicáveis do ponto de vista da medicina. Então, o que isso quer nos dizer, de fato? Eu penso que realmente é uma grande oportunidade para que a gente possa entender tudo o que é falso, que é, na realidade, a mensagem que nos distancia do amor e da luz.
isso não nos leva à verdadeira vida, ao homem novo, que o próprio Evangelho diz. Então, que a gente possa trazer hoje, nesse momento, essa reflexão, caminhar por essa trilha que o Santo Agostinho generosamente nos ofereceu, né? Perguntar se isso que a gente faz tem uma razão de ser, se as nossas ações estão direcionadas simplesmente para o nosso bem-estar, nosso favorecimento, ou se elas têm alguma direção amorosa. Perguntar a nós mesmos se o que a gente faz, as nossas ações, vai contra Deus, vai contra a natureza, vai contra o próximo, vai contra nós mesmos. Pensa aí dentro do seu lar. Se você vive sozinho, pense consigo mesmo. Mas se você vive com alguém, que seja uma única pessoa, ou às vezes um animalzinho, pensa quem é você para essa pessoa. Se você entra na sua verdade, você fica mais hábil para perceber as verdades ou falsidades que vêm de fora. Esse é um grande caminho de autoconhecimento. Pensa, o que as pessoas falariam de você? Né? Pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos. Pensa nos seus amigos. Como que os colegas de trabalho falariam sobre você? Falariam que você é uma pessoa agradável, uma pessoa que traz a mensagem da paz, que é amorosa e cuidadosa com os outros? O que as pessoas falariam de você? A gente precisa ouvir. E às vezes a verdade vem com uma dureza. E quando a gente se dá essa chance, a gente pode ir para dentro de nós e trabalhar profundamente a nossa transformação. Não é também se sentir a pior das pessoas. Uma vez, eu não me esqueço disso, uma vez uma pessoa falou assim, eu me afastei do espiritismo porque eu ia às palestras e saía de lá me sentindo um espírito inferior. O espiritismo usa por muito... Eu não uso há muito tempo, com todo respeito às mensagens mais da codificação, mais antigas, mas eu prefiro usar espíritos conscientes da luz e espíritos não conscientes da luz. Mas essa pessoa falou, né, que sentiu um espírito tão inferior assistindo às palestras espíritas que não tinha vontade de voltar. Não é isso que a gente está falando. Reconhecer as nossas limitações, aquilo que a gente ainda precisa aprender, o que a gente não sabe, é só um caminho. Não é para a gente se sentir mal. E se a gente está se sentindo muito mal, porque a gente identificou aí alguma coisa não muito legal, é porque a gente ainda está nesse egocentrismo, querendo esse brilho, né, que a gente precisa conquistar. Esse brilho vem do amor. O amor é luz na Terra. E quanto mais amor eu entrego, quanto mais essa árvore dá bons frutos, mais isso me isenta, isso me protege daquilo que vem e que poderia me enganar, e que poderia me roubar a razão e fazer com que eu fosse por outros caminhos. Então, o que eu entendo aqui na minha limitada percepção, e eu estou falando isso com toda sinceridade, eu realmente sinto que ainda há muita coisa o que aprender, é que essa ideia de falsos profetas e falsos cristos, ela é muito atual. Ela está aqui entre nós. Mas a única maneira de eu estar mais atento e não crer, não me entregar a esses chamativos que muitas vezes levam para uma supervalorização da aparência, são muitos deuses que aparecem aí dizendo que você só será feliz se você tiver essa ou aquela coisa. Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas, quantos jovens adolescentes, e eu trabalho com adolescência há 34 anos, muito tempo. Quantos adolescentes hoje eu vejo adoecidos? Claro que não é só por isso, mas também porque idealizam uma imagem que não conseguiram ter por todas essas informações, essas orientações distorcidas de falsos profetas que dizem que para você ser uma pessoa de valor, você tem que ser popular, você tem que ter não sei quantas curtidas, você tem que ter não sei quantas visualizações, você tem que ter... Que isso, gente? Isso realmente é uma mensagem que não leva amor ninguém para a luz. Então, esse autoconhecimento eu entendo como o grande caminho que irá nos proteger para que a gente possa filtrar melhor essa informação que vem daquilo que não é a verdade,
daquilo que não está baseado em caridade, em valores, em virtudes. Então, aí a gente poderia aqui elencar a humildade, a caridade, a bondade, o perdão. São tantas as virtudes que a gente pode olhar e buscar desenvolver. E quando a gente está baseado nisso, a gente realmente fica mais protegido disso tudo. Então, por exemplo, nessa exemplo que eu estou dando no centro, a pessoa que tinha ali uma mensagem vinda do Espírito referida pessoalmente a ela, se sentia de alguma forma com o ego inflado, como se sentiria especial. Eu já contei N palestras, mas eu não canso de contar uma piada árabe que conta que quando a gente nasceu, quando a gente nasce, Deus vai no nosso ouvido e diz assim: você é especial. E segundo essa piada, para algumas pessoas nem é piada, a gente cresce, a gente passa uma vida inteira esperando esta confirmação de que a gente realmente é especial. E, gente, nunca vi tanto disso agora como tem nos Instagram da vida, né? A quantidade de pessoas querendo, né? Seguidores, né? Olha só as palavras, seguidores. A gente parar para pensar nas semânticas de todas essas palavras que são usadas na rede, são incríveis, né? Seguidores. Seguidores de quê? Quem sou eu para ter seguidor? Quem sou eu para ter seguidor, meu Deus do céu? Entende? Mas a gente entende isso, quer dizer, você é um ícone que é seguido por não sei quantas pessoas. E é isso que as pessoas vêm buscando. E pagam por isso, que é mais assustador ainda. Pagam por isso. Tem essa história de comprar seguidor. Então, É triste, uma né? coisa, é uma coisa para a gente refletir, gente. Coisa para a gente pensar. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Aí, deixa eu acabar de contar a piada. Aí, a piada ele contou. A gente nasceu e a gente ouviu lá, você é especial. E a gente passa uma vida querendo isso, loucamente. Que isso seja confirmado, porque Deus contou lá quando a gente nasceu, a gente quer que todo mundo conte isso pra gente também. Daí vem a piada, né? Deus falou isso para todo mundo. O sinônimo de ego para Bert Hellinger, que foi o desenvolvedor das constelações familiares, é eu sou o melhor. Eu acho que é a melhor definição de ego que eu já conheci. Ego é eu sou o melhor. Eu sou o especial. Eu sou o melhor. E aí eu me diferencio dos demais. Quando, na verdade, os verdadeiros profetas, os verdadeiros mensageiros do Cristo, e o próprio Cristo, não requisitou esse lugar de especial em momento algum. Não disse quando estava à beira da crucificação que ele não merecia aquilo, que ele merecia, na verdade, um trono. Ele simplesmente permitiu que a vida fosse como a vida é, para que ele deixasse a própria mensagem como um legado para nós. Então, a gente precisa olhar fundo para isso. Porque quando nós não estamos nessa vibração egocêntrica, a gente não cai na cilada das mensagens tortuosas. A gente está preocupado, de fato, com isso tudo que o Santo Agostinho falou, se aquilo que a gente está fazendo está dentro de um caminho amoroso. A gente está preocupado se eu estou indo na contramão de Deus, que é o Criador de todas as coisas, dizendo não à vida. Né? Quando a gente, por exemplo, não concorda com os nossos pais como eles são, e aí a gente está mandando essa mensagem para os nossos avós, porque foram eles que geraram os nossos pais, bisavós e todos os nossos antepassados, e onde a gente vai chegar? O nosso Criador. É como se a gente botasse a mão na cintura e dissesse assim: ah, Deus, você fez tudo errado. Isso vale para nós mesmos. Quando a gente se critica, quando a gente não se perdoa, quando a gente não se aceita como a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está dizendo: Deus, você errou a mão. Quem somos nós para julgar Deus? Num lugar humilde, a gente olha para nós mesmos e entende que a nossa imperfeição está assim para que a gente possa se desenvolver. E dentro da visão espírita, além da comunicabilidade dos espíritos, que nos confere a ideia de que podemos ouvir de espíritos mensagens que não são reais, tanto quanto mensagens que são verdadeiras, tem também a ideia de que há muitas moradas na casa do Pai, são muitos os mundos, e esses mundos
tem o seu próprio caminho evolutivo. E cada um de nós, no nosso orbe terrestre, também está num processo individual de evolução, para que a gente possa caminhar nessa direção da plenitude, da luz, do amor. E aí a gente reconhece Deus em nós. Então, quando um ser humano, como vários que já passaram pela Terra, que citando do Espiritismo, o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que ainda está aqui entre nós, tantos outros, uma lista infinita aí de bons, de luzes, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, tantos seres humanos que fizeram por tantos, que não se viram como únicos, que entenderam que era uma célula num corpo único e fizeram por todos esses, eles já são a mensagem. Quando nós estivermos totalmente na dúvida sobre a mensagem que nos chega, né, a respeito de se ela é falsa, vem de um falso profeta ou de um falso Cristo, siga a linha daqueles que deixaram uma mensagem de amor sem se vangloriar. Esses certamente são um crivo, são uma forma da gente entender a mensagem que vem do amor e da verdade. Então, gente, fica aqui essa mensagem para que a gente faça essa viagem para dentro de nós, para dentro das nossas, olhando com sinceridade para as nossas ações e perguntando a nós se o que vem de nós é verdadeiro. E aí a gente vai ter uma competência um pouquinho melhor, maior, para a gente filtrar e não crer nessas mensagens que nos levam para um caminho que não é o caminho da plenitude do amor. Então, tudo isso que vem, e agora a gente está recebendo aí uma coisa, e eu tenho até comentado que até muitas pessoas estão até cansadas de tanta informação que estão chegando para elas, que a gente possa filtrar por essas virtudes, né? Que a gente possa, e para a gente conseguir filtrar, a gente tem que entrar dentro da gente, a gente tem que saber como está aqui dentro, senão eu vou me deixar levar por isso. E muitas vezes vou entrar num processo de adoecimento psicológico porque vou acreditar que o que é ser bom, belo, feliz, é o que todo mundo, o que esses falsos profetas aí virtuais estão dizendo. Né? Então, que a gente possa, né, até mesmo dentro das nossas casas espíritas, né, ter esse cuidado de, ao recebermos as mensagens que os espíritos nos oferecem, que a gente possa ter humildemente, de um lugar humilde, a gente possa ter essa análise e perceber se ali existe uma boa intenção, uma intenção que leve para mais caridade, uma intenção que leve para mais destituição desse egoísmo, uma intenção que leve para mais flexibilidade. Flexibilidade é um dos sinônimos de amorosidade. Uma casa espírita muito rígida, em que as regras têm que correr, eu, sinceramente, com todo respeito a todas as casas espíritas, é preciso avaliar isso com muito cuidado, se isso vem, a casa espírita precisa trazer para a sua comunidade a abertura de cada um colocar ali os seus pontos de vista, isso ser respeitado, ela não pode ser de uma única pessoa, porque mais dia menos dia, a gente vai entender que por trás disso tem uma falsa mensagem, porque a mensagem verdadeira, ela é amor, ela é flexibilidade, ela é abertura, ela é um coração cheio de um grande abraço por todos, pelas diferenças, aceitação das diferenças, das diferentes opiniões. Então fica aí a nossa mensagem. Eu gostaria de encerrar, gente. É claro que se o Guilherme quiser fazer depois uma outra oração, ele fique completamente livre, mas eu gostaria de trazer para vocês que hoje eu me senti muito tocada por uma mensagem, por uma prece, que na realidade é um revisitar do Pai Nosso, feito por Richard Simonetti. E ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade,
na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que assim seja, Lana. Muito obrigado. Foi fantástico. Queria te mostrar aqui que enquanto estava falando, às vezes fica difícil ler os comentários, né? A Solange, pessoal agradecendo, elogiando, dando os parabéns. O Cauã comentando que a palestra promoveu novas reflexões. A Renata agradecendo. Isso é muito bacana. Eu acho que o recado foi dado, né? E isso é muito bacana. Então, muito obrigado. E eu só queria fazer um comentário que quando você falou essa questão só para mostrar, só dizer que eu concordo com você nessa questão que você falou que tem como se preparar para a morte. Só que eu lembrei de um filósofo que eu gosto muito, que é o Michel Duchamp. Michel Duchamp, é o Montaigne, perdão, em que ele diz que aprender a viver é aprender a morrer. Então, não tem como, né, se separar isso. Então, eu concordo integralmente com você, né? Aprender a viver é aprender a morrer, não tem como sair disso. Então é isso, muito obrigado a todos vocês. Lana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter colocado essas explanações, foi fantástico. Muito obrigado a todos e todas. Gente, não deixem de estudar, não deixem de participar, não deixem de se cuidar, a pandemia ainda não acabou. Bom, não deixem de se cuidar e de cuidar dos seus. Se alimentem bem, comam bem, se amem, peguem um pouquinho de sol, quem puder, né? E fiquem em paz. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Lana. Fiquem com Deus, Jesus acompanhe vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.